Olá, pessoal, tudo bem? Sobre as fontes energéticas no Brasil, nós já comentamos a respeito do petróleo, né? E agora chegou a vez da gente falar sobre o carvão mineral e os biocombustíveis. Vamos lá? Então, pessoal, quando a gente fala em carvão mineral, né, nós estamos nos referindo a um combustível fóssil. Você já sabe amplamente, você já tem ideia de que os combustíveis fósseis são muito criticados, né? Porque para sua utilização enquanto fonte de energia, promove-se a queima e automaticamente libera-se o carbono. Isso porque os combustíveis fósseis são frutos, né? São originados a partir de matéria orgânica de eras geológicas passadas. No caso do carvão, nós sabemos são antigas florestas, mas esse não é o nosso assunto. Como é a questão do carvão no Brasil? Bem, pessoal, o nosso país, como você já sabe, a estrutura geológica que dá base de formação do território brasileiro é uma estrutura geológica bastante antiga, portanto, as rochas são da era arqueozoica e proterozoica. Por serem rochas muito antigas, nós temos a predominância de recursos minerais metálicos, mas isso não impede que uma camada de sedimentos, né, de rochas sedimentares, tenha coberto mais de 60% do território brasileiro. Portanto, o Brasil tem, sim, bacias sedimentares importantíssimas, né? Na sua camada superficial, vamos entender assim. Então, a base é cristalina, com capeamentos sedimentares. Esses capeamentos sedimentares, lógico, há a possibilidade de formação de depósitos de carvão, carboníferos, porque, como você sabe, o carvão está presente em bacias sedimentares. Pois bem, no slide que eu estou apresentando a você, você percebe que, basicamente, esse é o chamado cinturão carbonífero, ou seja, a região do Brasil onde nós temos a presença de carvão mineral. Você está observando que é predominantemente na região sul do nosso país, na verdade, na região sul do Brasil. Lógico que tem uma pequena área aqui no estado de São Paulo, né? Mas é predominantemente no sul. Esse, portanto, é o cinturão carbonífero que pega Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, sendo que o estado de Santa Catarina é o maior produtor de carvão mineral do território brasileiro, né? Então, nós temos em especial esses municípios aqui, ó, os municípios de Siderópolis, Lauro Miller e Criciúma, ou seja, esta área aqui, ó, só essa regiãozinha aqui, pessoal, representa mais de 60% da produção de carvão do território brasileiro. Mesmo estando numa área irrestrita do território brasileiro, que é, como você viu, a região sul do Brasil, o Brasil tem uma quantidade razoável de só que nós temos um problema. Qual que é o problema? O carvão é de baixa qualidade. Aí gera um probleminha sério, né? Porque a indústria siderúrgica, por exemplo, que se concentra basicamente em Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, também no Rio Grande do Sul, no sul do Brasil, nós temos siderúrgicas, né? Aí você observa claramente que nessas localidades precisa de um carvão mais potente, de um carvão que tenha maior possibilidade de gerar energia, de maior teor de calor, calorífero, né? Então, infelizmente, o nosso carvão não é de boa qualidade. Então, basicamente, para a indústria siderúrgica, que é aquela indústria que produz aço, ferro, né, chapas de aço, a indústria siderúrgica que precisa de um carvão mais encorpado, vamos chamar assim, né, de maior teor, ela não seja esse carvão brasileiro nacional não serve. Então, mesmo assim, o Brasil tem que importar grandes quantidades de carvão mineral, né, justamente porque para a siderúrgica o nosso carvão não é lá essas coisas, né? Não que não possa ser utilizado, mas não é, uma Brastemp, como dizem, né? Pois bem, ao passo que
O carvão mineral brasileiro, portanto, é de uma qualidade inferior, portanto, ele é bastante utilizado regionalmente. Inclusive, no sul do Brasil, nós temos várias termoelétricas, né, que utilizam o carvão como matéria-prima, como fonte de energia, né, o carvão como fonte de energia. Então, ele serve para abastecer algumas indústrias nacionais. Aí sim a gente usa o carvão mineral e algumas termoelétricas no sul do Brasil. Então, basicamente, essa é a utilidade do carvão mineral no território brasileiro. Mas eu disse também que eu quero falar sobre outra fonte de energia no Brasil. Bem, pessoal, vamos falar sobre os famosos biocombustíveis, né? Dos biocombustíveis, o Brasil é destaque em dois tipos, né? Vamos dizer assim, o etanol e o biodiesel, né? Então, vamos começar a falar, inicialmente, sobre o etanol. Bem, os biocombustíveis de longe, com certeza, fontes energéticas mais limpas do que os combustíveis fósseis, como, por exemplo, o carvão e o petróleo. No caso do Brasil, o etanol foi o primeiro biocombustível que nós tivemos, foi o etanol, ou seja, o álcool da cana-de-açúcar, né, utilizado para movimentar automóveis, né? Então, o Brasil passou a ser o primeiro país do mundo a ter automóveis movidos a etanol, né, a álcool combustível. E isso tem uma explicação. Ainda na década de 70, em 1975, para ser mais preciso, o mundo enfrentou, na verdade, umas 3 crises mundiais de petróleo. E o Brasil, na década de 70, estava em plena efervescência de indústrias estrangeiras que vinham para o Brasil, em especial a indústria automobilística, né? E a crise mundial de petróleo colocou o Brasil de joelhos, praticamente. Então, houve a ideia de substituir o etanol pelo combustível, que não estava num preço acessível nos anos 70, né? Então, em 1975 foi criado um programa, né, de incentivo à produção de álcool no Brasil, chamado de Proálcool, né? O Proálcool, como que funcionava o Proálcool? Na verdade, ele funcionava como uma estratégia para não deixar a indústria automobilística no Brasil morrer, que já vinha crescendo desde a década de 1950, né, as montadoras de automóveis na região do ABC Paulista e assim sucessivamente. Então, o que vai acontecer? Vai haver um estímulo, né, para que se coloque, por exemplo, uma certa quantia de álcool na gasolina, evitando assim a necessidade de se comprar petróleo através das exportações, né? E para os agricultores que se dedicassem ao cultivo da cana-de-açúcar, não para a produção do açúcar, mas para a produção do etanol, havia uma série de subsídios, incentivos por parte do governo brasileiro. Um ponto interessante a gente analisar é que essas medidas, elas foram bem recepcionadas pelos usineiros da região sudeste, em especial do estado de São Paulo, que foram mais agressivos na questão das novas tecnologias e aproveitaram esses recursos e modernizaram a sua produção sucroalcooleira. Isso fez com que já nesse período a primeira consequência ficou visível, né? Até então, o Nordeste era o grande produtor de cana-de-açúcar e rapidamente só o estado de São Paulo passou a produzir mais do que os usineiros da região Nordeste, né? E isso vai gerar uma série de consequências, né? O etanol, até hoje o etanol é um produto extremamente importante e as usinas de cana-de-açúcar, né, as usinas sucroalcooleiras, é um setor importante da economia brasileira, né? Hoje em dia também, aproveitando essa questão do biocombustível, do etanol, utiliza-se, algumas propriedades utilizam o bagaço da cana-de-açúcar para a produção, como combustível, para a produção em termoelétricas de energia elétrica. Inclusive, muitas propriedades, né, Mato Grosso, Goiás, Tocantins, São Paulo, Paraná, que plantam cana-de-açúcar,
elas chegam a produzir energia elétrica ainda com a possibilidade de vender para as distribuidoras locais de energia, através de linhas de transmissão. Isso é muito interessante. E outra novidade, já está em segundo lugar a energia elétrica produzida a partir do bagaço da cana-de-açúcar, em segundo lugar como principal produção de energia elétrica no Brasil, atrás apenas das hidrelétricas. É lógico que as hidrelétricas estão no topo dessa produção de energia elétrica no Brasil. Mas, enfim, o etanol passou a ser um produto importante, vai ter repercussão na vida social, política e econômica do Brasil, o programa Proálcool. E aí vai receber algumas críticas o programa Proálcool, né? E principalmente a questão questões ambientais, né? Questões ambientais como, por exemplo, a contaminação do solo e a contaminação da água, a partir dos recursos hídricos, dos córregos, né? A partir do chamado vinhoto. Seria, basicamente, vinagre, né? Em virtude dos resíduos que sobra das usinas, descartado de forma não controlada, aumentando a acidez no solo e também na água, provocando impactos ambientais, né? Por isso é importante a gente frisar que as leis ambientais têm que ser um pouco mais, que a regulamentação ambiental seja também uma das pautas do Estado brasileiro. Não somente estimular a produção do etanol, mas também estimular o uso sustentável e equilibrado desses recursos, né? E utilizar tecnologias que minimizem esses impactos ou elimine os impactos ambientais. Aí nós temos um outro problema social, né? Principalmente no sudeste do Brasil, em especial no estado de São Paulo, nós passamos na década de final dos anos 70, uma crise de abastecimento de alimentos. Isso porque todos queriam plantar a cana-de-açúcar, até os pequenos sitiantes começaram a plantar cana-de-açúcar, porque o usineiro da região comprava a produção. Então, automaticamente, as pessoas deixaram de produzir ou de cultivar produtos básicos, como, por exemplo, os produtos alimentícios, né? E aí gerou uma crise de abastecimento, e lembre-se que naquela época, anos 70, final dos anos 70, década de 80, você sabe muito bem que o Brasil estava num problema sério de inflação galopante. Somado a tudo isso, né, o Proálcool recebeu várias críticas e ele acabou sendo extinto, mas até hoje o Brasil utiliza, né, o etanol como forma de produção de energia, né, principalmente combustível. Outra questão interessante seria a questão da estrutura fundiária brasileira. Um dos grandes problemas da nossa estrutura fundiária é a manutenção de grandes propriedades de latifúndios, né? A partir do momento que você tem uma produção sendo privilegiada com subsídios e que utiliza alta tecnologia e grande investimento, você automaticamente desestimula os pequenos produtores a continuarem a sua labuta no dia a dia na produção. Automaticamente, esses produtores vão vender suas propriedades, as grandes empresas e grandes proprietários adquirem essas propriedades, provocando problema social gravíssimo, que é representado pelo êxodo rural e o crescimento das periferias das áreas urbanas. Isso foi muito percebido, muito sentido, principalmente no sudeste brasileiro, e no sul do Brasil, em algumas regiões do Paraná, por exemplo, né, do sul do Brasil de modo geral, a migração de pessoas do campo para a cidade por causa da expulsão do campo e o crescimento dessa agricultura mecanizada. Então, vai provocar o êxodo rural e, por outro lado, estimulando o latifúndio. Dois problemas gravíssimos sociais do Brasil. Além disso, a questão, por exemplo, da precarização do trabalhador, né? Então, até o tempo atrás, havia muitas denúncias de maus tratos, trabalhos análogos à escravidão, uso de mão de obra infantil nessas usinas, né, a fiscalização, a cobrança da sociedade civil fez com que os órgãos e as autoridades começassem a fiscalizar mais, mas é um problema sério. Então, tudo isso fez com que esses programas relacionados
ao estímulo à grande produção, começassem a ser criticados. Lógico que a crítica que eles receberam, em grande parte, eles absorveram e mudaram de postura e tudo mais, né? Isso também não é a regra dizer que todos estão cometendo crime à agricultura mecanizada, as grandes usineiros, né? Mas está mais na questão de exploração do trabalhador e das condições de trabalho dentro das regras cruéis que o capitalismo apresenta de tempos em tempos, né? Pois bem, outro produto importante dos biocombustíveis são os biodiesel, né? O biodiesel, na verdade, é bem mais recente. A partir do ano 2000 é que nós passamos a ter a utilização de plantas oleaginosas, né, para incrementar o óleo diesel ou substituí-lo, né? São chamados biodiesel. Portanto, o biodiesel também é um tipo de biocombustível. Por que o biodiesel ganhou visibilidade a partir de 2000, 2003, 2004, né? 2001, até 2004, mais ou menos, né? Ele começou a ter visibilidade. Primeiro motivo foi a grande produção de soja do Brasil. A soja é uma das oleaginosas mais utilizadas para a produção de biodiesel. Só para você ter uma ideia, do biodiesel produzido no Brasil, cerca de 76% é a partir da soja. Né? Então, a grande produção de soja estimulou o Brasil a investir neste campo, né? A outra ideia foi justamente a outra questão foi justamente a entrada da Petrobras. A Petrobras encampou o projeto do biodiesel, né, e assim por diante, do chamado biodiesel. Quando a Petrobras assume esse processo, nós tivemos grandes investimentos, porém, isso foi já no governo do presidente Lula, mesmo no governo ainda do Partido dos Trabalhadores, eles abandonam a Petrobras, parece que esmorece um pouco no investimento, porque aí o foco passou a ser o pré-sal, né? Enfim, né? Voltou a priorizar um combustível fóssil, que é o petróleo, obtido a partir da camada de pré-sal. Mas, enfim, o biocombustível teve um período de grande crescimento. Inclusive, muitos cursos técnicos, né, não sei se vocês lembram, surgiram nesse período de 2003, 2004, até 2007, estimulando a produção, cursos, né, técnicos, formando técnicos em biocombustíveis, e essas questões todas aí, porque tinha investimento, inclusive, da própria Petrobras, que é uma das maiores empresas energéticas do planeta, tá certo? Só para ter uma ideia, o Brasil, mesmo com toda essa falta de investimento recente da Petrobras e de investimentos na área do biodiesel, o Brasil só fica atrás dos Estados Unidos na utilização do biodiesel. O Brasil supera a Alemanha, supera a Argentina na questão do biodiesel, né? Para finalizar, como eu disse para você, a soja representa o principal produto, né, de onde se extrai o biodiesel. Em segundo lugar, com quase 19%, você tem as gorduras animais, isso é muito interessante, né, gordura animal. Cerca de 2,5% é semente de algodão, né, então, semente de algodão também é uma base para a produção dos biodiesel, né, o dendê, o azeite de dendê, e até o óleo de cozinha já utilizado, que é reciclado, e é uma proposta interessante. É reciclado e pode-se produzir biodiesel, né, a partir daí. Então, pessoal, é isso aí. Um abraço e até a próxima, beleza?